Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire, do Instagram Meire na Web, também fundadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu hoje à tarde, essa tarde de domingo, estou aqui na cidade de Atlanta, capital da Geórgia, e eu venho aqui convidar vocês para participarem aqui junto comigo de um bate-papo entre amigas. E eu tô assim, olha, tentando aqui entrar em contato com a Nilda Matos, vamos ver se ela consegue entrar. Oi, Boa noite, chegou! cheguei, Menina, que desculpa, às vezes. Oi, Nilda, boa tarde, tudo eu me bem com você? distraí Você se quando eu distraiu por quê, olhei. amiga? Estava vendo um seriado na televisão com o olho no celular, né? Aí Ah, quando eu olhei, era 10 para 6, né? Eu digo, olha, quando eu olhei agora, o quê? Meu Deus, estou atrasada, logo tô eu tô atrasada para lá com pontual. a Meire. Tudo bem com você? Tu- Tudo tranquilo. Estou Olha, de volta? eu até comecei a live. Boa tarde para todo mundo que está Boa entrando, tá? tarde, gente. Boa tarde, desculpa o atraso, me Não, não se desculpe, preocupa não, Meire. Nilda. Eu também me Desculpa atrapalhei aqui um aqui. pouquinho. Gente, é impressionante. Às vezes, eu uso sempre uma expressão que eu usava muito quando eu morava lá no Brasil. É assim, apanhar das coisas, né? Às vezes o Instagram, ele me tira do sério, tá entendendo, Nilda? Assim, você manda o convite para a pessoa tá na sua lista, tá tudo certo. Aí fica vindo a mensagem assim, olha, a pessoa não está disponível, não está disponível. Mas é porque você estava com o telefone, você estava usando o telefone, né? Então, por isso que tá. Não, Não? não, eu não. Então, eu adquiri uma péssima mania de deixar meu celular no silencioso. Ah, Ele entendi. estava perto de mim. Normalmente, quando. E eu estava ligada no horário. Aí deu um cliquezinho, Aham. aí foi. Mas que bom, amiga. Boa tarde. Saudade de você, tá? Também, Nossa, faz também, tanto muita. tempo, né, que a gente não faz esse bate-papo. Foram Faz, tantas faz um tempo. coisas. Eu acho praticamente desde o começo do ano. Esse semestre, para mim, assim, Foi. eu tô emergindo agora, que eu Eu estava me entendo, enfiando. eu entendo. Eu entendo como é que Você é. sabe por quê? Assim, eu estou dizendo, você sabe por quê, mas estou voltando, prontinha, inteirinha. Tá ótimo. Eu te agradeço Inteirinha não, também, né? tá? Olha, a Sueli Rodrigues, né, blog da Su 70, a Su tá sempre aqui com a gente, né, às 3. Mas esse É. final de semana, se ela me permite falar, né, pro pessoal, ela teve que fazer uma viagem a trabalho, mas ela tá no hotel assistindo a gente, tá? Então, assim, Oi, eu já tinha feito, Su! beijo, Su, eu já tinha feito o pôster com ela, com a foto dela, tudo bonito e tal. Aí ela me passou a mensagem, mas eu entendi perfeitamente que foi um compromisso de Claro, trabalho. claro. E aí, Eu tô rindo aqui com meus tiltos, que eu tô atrás de um. eu tô vendo, você sabe, Nilda, eu tô assim tão relaxada hoje, né? Porque aqui é domingo. Domingo eu não gosto assim de ter muita coisa para fazer no domingo, não, porque a minha semana já é tão corrida, amiga, sabe? É uma É, guerra durante a semana de trânsito, de trabalho, de correria. E aí que no domingo eu fico assim bem tranquila. Então hoje eu não tô nem é o preocupada com melhor. filtro, tá entendendo? Eu tô aqui, ó, do jeito que eu tô em Linda, maravilhosa. casa, isso. Nos outros dias a É, gente se até que eu produz, né? Dá uma dar uma produzida. produzida. Eu saí sexta-feira à noite, saí ontem também, sabe? Nossa, que bom. Dia de sábado, eu sempre gosto eu falo que eu bato perna no sábado. É. Então, assim, aí ontem eu fui ver um filme, eu vou falar para você, fui pro cinema, fui assistir um pouquinho o jogo de beisebol do Braves, né? Que é aqui perto da minha casa tem um estádio, Aham. né? Então a gente foi lá ver um pouquinho do beisebol e tal. Então foi muita coisa. Então hoje é o dia assim de você se acalmar, relaxar e falar com as amigas. Então vamos lá. Ah, é. Que bom. Nilda, primeiro nós vamos conversar. Eu queria que você me contasse um pouco. Eu sei que nós já estamos praticamente na metade do ano, praticamente, né? Assim, junho, julho, meio do ano. Daqui É. a pouco, né? Tá chegando o final do ano e a gente nem curtiu direito, nem falou direito desse ano, mas está passando tudo tão rápido que aí é legal também a gente fazer uma recapitulação até agora, né? E saber o que que vem aí pela frente, quais são os planos. Eu sei que você fez uma viagem, e aí que você fez uma viagem para o Canadá. Foi a tua primeira vez no Canadá, não foi? Não, Você já não, a tinha segunda ido? vez. Já tinha ido para Quebec.
Para E Quebec. Tá, dessa vez eu fui para Vancouver, eu fui lá para outra ponta, né? Para para outro outra extremo do ponta. Canadá. E aí, então, fala pra gente aqui como é que foi essa tua viagem, assim, para Vancouver, né? Você ficou em Vancouver, né? Fiquei em Vancouver. Então, A fala, dá viagem uma geral aí pro foi pessoal, para quem não ah, conhece tá o certo. Canadá. Eu fui a Vancouver, fiquei um mês e um pouquinho, porque minha nora estava fazendo um, um doutorado lá, uma parte, meu filho Certo. lá também trabalhando, os netos estudando, tudo. Aí eu fui para abrir mais a cabeça, para respirar, né? Claro, para dar um É, tempo também, o, né? o, o pessoal que está nos assistindo não vai entender, mas eu vou Não, mas rapidinho, você, se você, eu, só, assim, só para eu deixei à contextuar. vontade, Eu sei, porque só para assim, a contextuar. história é sua, né? Tá? Olha a Mary Gourmet aqui. Oi, lindas, boa Oi, Mary, noite. minha linda. Mary, se você quiser entrar aqui na nossa live, tá? É só solicitar, você entra, tá? Estamos aqui para bater esse papo. É um papo assim bem leve, bem divertido. A gente vai falar só de amenidades. Eu queria só explicar para o pessoal que está nos assistindo, antes da Nilda explicar um pouco da viagem dela, que eu sei que foi uma viagem fantástica. A Nilda teve uma perda, né, Nilda, muito grande esse ano. Ela pode Enorme. contar para vocês. Então, ela precisou de um tempo assim de recolhimento, até mesmo porque quando a gente perde alguém na nossa família, a gente se recolhe mesmo, né? Muita dor, é muita coisa que acontece que a gente tem que realmente se recuperar daquela notícia. Então, ela ficou um pouquinho afastada, né, e tal. E aí, a sua viagem foi também para visitar a sua família, que você comentou Isso. comigo, e também para você se recuperar, né, um pouco dessa dor, desse momento difícil. Mas se você quiser falar para as pessoas, você pode falar, tá? Fica. Não, mas é isso mesmo. É uma perda da mãe. Ela já tinha 98 anos, mas Ela estava bem, né, Nilda? Porque ela não estava parecia bem. ter a idade que você está Pois é, falando. você lembra que eu estou sempre falando, sempre Sim, sim. falando dela, sempre postava, sempre tudo. Mas teve a perda, né? Aí É. aconteceu o que eu nunca esperava. Me deu uma puxada de tapete, que eu desabei. Eu adoeci. A viagem estava marcada para um mês antes, e eu fazendo a mala, não aguentava, não vou conseguir viajar. Tive que adiar a Claro, viagem claro. e depois fui. A gente Aí também te ama, pronto, aí Mary. quando eu fui e cheguei, quem nos vê sempre aqui, você sempre que me vê, sempre sabe que eu sou uma pessoa, sim, positiva, de astral Sempre, alto, sempre. né? Você sempre alegre, muito positiva, E aí quando animada. pois é. E aí eu pensei, gente, eu tenho que virar essa chave, eu não posso afundar. Inclusive, em memória, a minha mãe, que ela me amava assim, amava ver minha alegria, minha risada, fazia ela rir, tudo. Aí pronto, vamos dar um ponto nisso. Tá? Mas assim, Vancouver é lindo, maravilhoso, uma cidade maravilhosa mesmo. Aí então você adiou a viagem, aí você Um resolveu mês, ir um mês aí eu numa outra tive época. que. Aí você foi quando? Você foi em É, junho? fui, não, foi em junho, eu Foi em ia em junho, maio. né? Que eu estava correndo para pegar a primavera, mas junho a primavera ainda estava toda lá, É, ainda estava porque aparecendo. eu acho que É, lá é mais ou menos, o Canadá, eu acho que o período das estações, eu acho que é igual aqui dos Estados Unidos, né? assim, É bem próxima. é. Tá, então você Quer dizer, pegou o abril finalzinho da começa. primavera, você É, pegou e o é, comecinho do mas. verão. Não, Tá. o verão eu acho que tá começando, Porque vai o verão é começar no final agora. de junho. Então, quando Vai você começar chegou, agora, ainda ainda tá estava primavera. primavera. Tá. É, em todo dia tinha árvores. Não, você imagina, né? Deve ter 1 milhão de fotos no meu celular. E um lugar lindo, 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 lindo mesmo. Assim, quando você vê Você cercada. viu o quê? Você via muito jardim, É muita isso que eu ia falar. planta. Parece que é o Canadá em si, né? Pelo menos você vê no filme e tudo, e quando você vê ao vivo e a cor é a mesma coisa. A cidade é plantada dentro de um parque, dentro de uma floresta. Quando você se vira, tem parques e parques. Mas não é um parquinho, não. São parques grandes. São parques. Para mim, eu acho que para nós, nordestinos, é uma floresta inteira.
Uma floresta inteira, é verdade. É uma floresta E você inteira. percebeu, Nilda, você percebeu que as pessoas no Canadá, elas existe uma valorização muito grande de natureza, da coisa mais simples da natureza, não precisa ser muito, mas assim, um canteiro no meio da rua é bem Sim, cuidado. Você bem percebeu isso? cuidado. Isso é. Inclusive, eu sempre falava com meu filho, porque, por exemplo, em Paris, quando eu estava lá, chegava a primavera, ele fazia, pendurava jarrinho de flores e tocava toda hora nos postes. Nos postes, tudo. Estava um Uhum. poste lá, como uma jardineira cheia de flores. E no Canadá é a mesma coisa. Ah, é É, porque você morou em Paris, né? Você morou quanto é tempo em Paris? 2 anos. 2 anos. Depois a gente É, pode falar de Paris, claro que pode, tá? lógico. Tá bom. É, mas aí, Então, essa lá visita do isso. Canadá, então ela foi uma visita assim que o ar do Canadá e a natureza do Canadá, ela te É, ajudou muito, a, muito, a muito. relaxar um pouco a mente, né? E muito, e um detalhe muito importante, Meire, eu acho para você não, né? Porque os Estados Unidos também sei como é, mas a sensação de segurança e liberdade. Você andar por todas as ruas, sem olhar para trás, sem olhar de lado, sem medo. Uhum. Olha, ninguém olha. Lá eu acho que o povo, e realmente é, cada um vive do jeito que quer, se veste do jeito que quer, vai para onde quer. Muito, muito, muito. Outra coisa, outro mundo. O que agora a mim, o que me pegou mais, me surpreendeu assim, de forma afirmativa, como muito feliz, foi a segurança, minha amiga. Porque eu nunca fui uma pessoa medrosa. Nunca tive medo de nada. Uhum. Agora eu estou com certo receio de sair fora do portão do prédio, Eu acredito. porque todo dia, assim, praticamente outro também tem um assalto Outra aqui em coisa, frente de sabe, casa. Nilda, saindo um pouquinho do Canadá, né? Os Estados Unidos também a gente tem, inclusive, por incrível que pareça, essa semana eu eu estou dando um tempinho, assim, esse mês de julho das lives, porque muita gente está viajando, é férias, eu estou trabalhando também. É. Entre uma viagem e outra, eu trabalho. Porque a gente também, né, como professora, a gente tem uns dias de folga, aí volta, trabalha um Pois é. pouquinho. Alguém tem que É. trabalhar, né? Então, eu Alguém trabalho um trabalhar, pouquinho, né? porque aí Alguém que também está tem trabalhando nessa escola, né? então, porque na escola também tem as atividades de verão e tal. Eu também fiz uma viagem meio maluca em junho, que você soube, né? Eu falei para você, algumas pessoas souberam. E foi uma viagem assim, mais assim, caráter de urgência, de uma semana, então eu fiquei afastada um pouquinho. Essa semana eu fiz um vídeo que ele vai estar lá no meu canal do YouTube, eu já estou preparando ainda a edição, falando sobre as vantagens de morar nos Estados Unidos. E uma das coisas, na minha pesquisa, que eu mais observei é a questão da segurança. Segurança. Aí as pessoas perguntam assim, ah, Meire, mas aí também acontece muita coisa, o pessoal entra nas escolas, entra nas igrejas, entra no supermercado. Acontece, gente, o mundo inteiro. Mas eu, por exemplo, eu venho do supermercado, abro o porta-mala do meu carro, em frente à minha casa, vou tirando, deixo a porta do carro aberta, vou levando as compras aos pouquinhos, tá entendendo? De Uhum. manhã saio para trabalhar, ligo o meu carro, entro para pegar o café, o carro fica ligado na porta da minha casa. Você acha que eu conseguiria fazer isso no Brasil? Nem a pau. De jeito Então, nenhum. aí De vou jeito nenhum. caminhando, vou caminhar no parque. Claro, a gente olha para os lados, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre achei que eu tinha um olho na testa e um olho aqui do lado. Então, eu sempre fui uma pessoa muito. Eu sempre entrava, juro para você, mesmo quando eu morava no Brasil, eu entrava no restaurante, Nilda, eu sentava no restaurante, eu olhava quem estava sentado do lado da minha mesa, quem estava na minha frente, quem estava atrás. Eu sempre tive essa coisa De é, observar. da De observar. geografia do que está ali. Sempre Uhum. tive. Então, claro, né? A gente aqui não é que a gente vai ficar aérea, com a cabeça para cima, não prestar atenção, nada disso, né? Eu vou parar num lugar que eu vou fazer compras, eu não deixo coisas expostas, eu não deixo meu carro aberto, tá entendendo assim, né? Aberto que eu digo assim, sem estar travado. Então, Uhum. você
faz tudo isso. Mas a questão da segurança, de você se sentir É, livre, é, você deve segura. ter vivido isso muito bem. Você pegar o chinelo e dizer, olha, eu vou dar uma volta aqui no quarteirão. Vou caminhar um pouquinho, vou olhar aqui as casas aqui do meu lado da minha casa. Não é gostoso isso? É. E você disse que sempre foi ligada. Eu fui, agora, talvez um pouquinho menos, mas eu sempre fui completamente desligada. É capaz de você me atropelar e eu não saber ver nem que era você, nem que tipo de carro foi, nem se foi uma bicicleta, nem se foi a moto, nem se foi nada. Isso normal na minha vida Certo. inteira, de sair de casa. Nunca, 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 nunca fui ligada nisso. E agora estou aprendendo a prestar atenção ao meu entorno, Tá certo. entendeu? Porque, assim, a rainha da Inglaterra entrou num lugar, se não fosse o barulho para me chamar a atenção, ela ia passar por mim tranquilamente e eu não ia prestar atenção nela, entendeu? Uhum. E lá no É o que eu Canadá, era. assim, o que que você gostava de fazer, assim? Era, É, era justo isso, era a andar. caminhada? Caminhada. É, quando como nos Estados Unidos, como eu via casas, prédio, condomínio, tudo sem muro, com jardim belíssimo, Uhum. sem bicicleta jogada no jardim, tudo. Em primeiro lugar, casas sem muro, diferente É, da nossa realidade. é, Eu moro num condomínio, num edifício, né, de claro, apartamento. claro. Minha mãe morava numa casa que o muro tinha quase 2 metros. É. E ainda tinha Porque ela a morava em coisa de Fortaleza, né? Em em Fortaleza, Fortaleza. naquela região, Exato. na região que a sua mãe morava, é uma região assim, uma região muito, muito boa, né? Assim, bem localizada e tal. Mas Ao realmente lado do tinha Parque do que ter Cocó. aqueles muros assim muito altos de separação mesmo, né? Mas é isso que eu estou dizendo. Eu estou dando um exemplo de Fortaleza, mas isso se aplica aqui em Recife. Tá. E se aplica em qualquer lugar aqui no Brasil, eu acho, a não ser que seja mais no sul. Mas até o Rio, São Paulo, tudo que eu vejo, a gente não tem. Assim, segurança de ter segurança nenhuma. Uhum. É, é triste. E outra coisa também, até os prédios mesmo no Brasil, eu observo assim, por exemplo, o local onde fica o porteiro, fica todo mundo lá em cima, né? Porque se ficar perto da terra, É. perto do portão, Não, eles e podem tem um também. detalhe. E tem um detalhe. Esse que fica no nível do chão Tá. é vidro blindado. Eles ficam trancados. Uhum, Ficam numa cela o dia inteiro. Tá, tem uhum. ar-condicionado, tudo, câmera para tudo quanto é lado, e os vidros das portarias são blindados. Ah, entendi. Até É, mesmo para evitar, né, de porque se pega ali o porteiro daquele, né, e toma dá conta do acesso ao prédio, prédio, né, entra dentro do toma conta, prédio, né? Uhum. é. E, Nilda, você chegou aí ao supermercado? Conta as coisas assim do teu dia a dia Fui, lá em Vancouver. O que que fui você pouco, fazia lá? Você ia no supermercado, você via aquela variedade de produtos? Como é que muita. era? É assim, a coisa é assim, muita variedade, e o que não é que impressione, agora muito menos, porque aqui, mesmo aqui no Brasil, a gente já tem acesso a todo Sim, tipo sim, de frutas, legumes, claro. verduras e tudo, entendeu? Uhum. Mas lá, assim, o impactante é assim, a beleza, até as cores das frutas parecem mais, Mais aparecem vibrantes. mais vibrantes, mais tudo, e tudo. Agora tem Vancouver tem um problema assim, né? Eu acho que é a cidade mais cara do Canadá. É. Mais Uhum. cara do Canadá. Sim. É impressionante. É impressionante. Primeiro lugar, quando eu fui para Quebec, eu não senti isso. Tá. Tranquilo. Aí, agora, dessa vez, eu levei dinheiro, depois minha filha vão mandar mais 2 vezes dinheiro para mim. E é porque o que eu É saía porque, mais. talvez porque a moeda está mais alta, será que é isso? Você Não, não, percebeu uma não, não, não. diferença? Fazia quanto tempo que você não ia lá? Você tinha ido para Não, lá em Quebec primeiro. Quebec, Fazia eu muito acho que uns tempo? 4 anos. No 4 anos. Mas Deve eu ter te sido, foi digo, antes da pandemia, não, então. eu te digo que foi antes. Tá. É,
É o que eu digo em relação à moeda mesmo, mas em relação ao custo de vida mesmo, que meu filho e minha nora também falaram, e todo mundo falou, é que como você viaja, você tem uma noção. E sim. Apesar de eu viajar, eu digo assim, vou levar tanto. Não viajo convertendo a moeda do local que eu vou para o real. Porque aí você nem entra no avião, Você né? pira. Se você ficar, Você é a pira na mesma coisa. coisa. Quando eu estou no Brasil, se eu Mas, ficar o tempo todo fazendo exato, a conversão, eu piro. mas deu para sentir. E meu filho confirmou e todo mundo. Mas tem uma vantagem. Nessa que eu estou falando de caminhada, de parques, Tá. de ver tudo. A não ser restaurantes que a gente saía, tudo, né? Coisa. Uhum. Mas para o ingresso para entrar em determinados locais, eu Sim. só paguei uma vez, É. que foi para ir no Parque Capilano. Era onde tem uma ponte suspensa. E um local que quando eu Legal. saí Você teve daqui, medo eu já da disse, ponte suspensa? não, Você não não, teve, não, nem um Nilda? pouco. Eu, há uns Mas, 2 anos atrás, eu fui num lugar que tem no Tennessee, que chama Gatlinburg, que é um lugar que muita gente que está aqui em Atlanta gosta de passar as férias. Porque é aquele lugar, assim, tipo assim, uma Disney no meio, vamos dizer assim, do interior, entendeu? Então tem muita coisa para criança, muito parquinho, muita apresentação, show daqueles bonecos e tal, que eu nem sei explicar direito. E lá tinha a ponte suspensa, né? Eu já sabia que tinha. E eu já tinha ido nela muito tempo atrás, mas eu acho que depois que os anos foram passando, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu atravessei a ponte, mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ficava assim, sabe? Eu descobri uma forma, eu comecei a observar que quem ia para as pontas, a ponte balançava mais, né? E eu não conseguia olhar para baixo, porque eu não sei se era assim a tua ponte, mas essa era de vidro, você via lá embaixo. A sua também? não, essa era um pouco melhor. Era uma ponte, o caminho da Era ponte um de pouco madeira, melhor. mas era madeira, um pouco melhor para quem tem medo. De madeira, é, o que ligava uma parte à outra não era o vale Do piso. não, piso nada, lá embaixo, era um rio passando. Lá também Um rio passando. E segura por cabos de aço. parece quase que eu Cabo de fui, aço viu? São e você irmãs. ia, se segurando o cabo de aço, porque o vento, qualquer coisa, as crianças corriam. O pessoal eu acho, da segurança todo o tempo pedindo para Não pode correr. ninguém correr, nem pular na ponte. A ponte são quase 200 metros. Tá. Agora, esse parque não é tipo parquinho, que tenha parque, brinquedo infantil, não. É um parque, é uma reserva florestal. Tá. E Esse também que eu fui, ele era assim, tipo assim, um lugar que você via a parte mais alta, sabe, das montanhas do Tennessee. Lá embaixo é que acontecia as diversões, mas em cima era sei. mais para a vista panorâmica mesmo. Uhum. Tá. E aí E você. aí o parque todinho, essa ponte é a principal, né? É a maior, e é em cima do tipo um despeadeiro que lá embaixo passa um rio super forte e tudo. Mas o parque quase todo é feito de integrações entre as árvores, de pontes menores, suspensas. Tá, entendi. Tudo. Você sai de uma plataforma, você sobe uma escadinha, tudo você tem exercício físico, né? Uhum. Sobe uma escadinha, vai lá, pega, vai na plataforma, entra na ponte, vai lá até na outra árvore, digamos 10 metros, 20 metros, 30 metros, volta por outra, é assim, um troço imenso. Se você quiser passar lá, corre risco, eu acho que até de se perder. Tá. Mas é muito, muito, muito E legal. aí É é um muito legal. passeio que você foi assim no final de semana com a família inteira. Foi. Não, só fui eu e minha neta. Você e a sua neta. É. Tá. E ela morrendo de medo. Tá. Olha, para você ver, né? Então não é tão. Nós não estamos, né, tão mal assim na fita. Eu também, assim, Não. né?
Eu fui, aí o meu marido, ele assim, ele tem medo de nada, né? Ele já está acostumado com essas coisas, porque ele é bem assim de fazer caminhada, ir para trilha, a gente Hum. faz muito isso. Mas aí eu falava o seguinte, olha, eu não posso olhar lá para baixo, porque se eu olhar para esse vidro aqui e ficar vendo as plantinhas lá embaixo, eu não vou conseguir terminar a ponte. Mas eu fiz, sabe? Fiz o passeio. Hum. E aí consegui tirar umas fotos, assim. O lugar é bem bonito, vale a pena. Mas foi uma aventura, assim. Depois eu Foi, e o sentei, tipo, aí fiquei mas e é o observando as tipo, pessoas. Eu falei, não é só eu que tô com medo. mas é o tipo de coisa que eu gosto. Aham. É que a Isso adrenalina me. sobe, né? A gente precisa disso também, É, né? eu gosto muito. Eu gosto. Quando eu saí daqui, eu saí procurando. Aí assim, eu vou nessa ponte. Ah, você já tinha pesquisado antes o que é que você poderia ver lá. Sim. E o que mais que você conheceu lá, assim? Outros lugares assim, interessantes para informar aqui para as pessoas que ainda não conhecem Vancouver? Olha, e lá tem uma. Assim, lá é mar, né? Vancouver, inclusive, é, a ligação entre a cidade mesmo de Vancouver, depois tem a Vancouver Norte, que você atravessa uma coisa que lá é mar. E assim, os restaurantes são muito bons, os parques eu já falei, né? As praias são belíssimas, belíssimas. Eu fui em Parque Stanley, As que praias têm infraestrutura assim de restaurante tem, tem, à tem, tem. beira-mar. Não assim, Não, na não que nem no beira-mar Brasil, né? Mas como, assim, como o Brasil. Mas se não, não atravessa como a o rua, Brasil, não tem aquelas barraquinhas e tal, não. não, A não, gente não não. está falando Não, de não, Nordeste, não. tá? Estou falando dos restaurantes. Tá, Pode até ter trilha, essas coisas, mas assim, você tem que passar a rua, atravessar a rua para ir para o outro tá. lado. Para poder ir E separadamente. isso, a distância entre a areia da praia, por exemplo, até Tá. a calçada da praia é muita areia. É larga, né? A distância. É larga, é um É, espaço de é como em praia, Miami, de areia tá, de praia bem, bem grande. E essa primeira parte, esse primeiro canteiro mesmo, tudo arborizado. Aí depois que tem uma pista para passar para o lado que tem restaurante, que tem as coisas. tá. Mas tudo. Nos restaurantes assim, teve algo assim, algum prato específico assim, alguma coisa assim que te chamou a atenção, assim, algo que você acha que é uma coisa bem típica do Canadá? Teve alguma comida, um Olha, serviço? não, serviço são. Eu achei o pessoal de serviço lá bem simpático Uhum. mesmo, atende muito bem. E a cozinha canadense praticamente não, é a cozinha mediterrânea. Tá. Mas você tem todo tipo de restaurante que você queira. Todo, Uhum. todo. Chinês, mexicano, tailandês, indiano, um monte, e Lá também eles tem comem muita tudo. comida mexicana, porque aqui nos Estados Unidos os Como, restaurantes mexicanos, eles são assim lotados. Eu amo, como, eu adoro. como. Eu pelo menos uma vez por semana eu tenho que comer um taco, tenho que comer um negocinho do mexicano que Eu eu adoro gosto também. do tempero. Mas eu não tive chance de ir a nenhum Tá, mexicano, não. tá. Dependendo do lugar que estava, a gente escolhia um Que estava mais e próximo. ficava próximo, fosse mais conveniente. Mas assim, um específico mexicano, não. Eu fui específico, eu fui para uma cozinha árabe Tá, uma vez, os pratos árabes, e estava mais para uma lanchonete do que um restaurante, entendeu? entendi. Uhum. E muito café, Esses lugares assim que é gostoso, você sentar, tomar um de café no você sentar e sofá, ficar conversando, jogar conversa sem hora fora. marcada, porque ainda tinha uma vantagem para mim com meu filho, porque ele trabalhava lá o horário daqui. Então, Ah, quando era entendi. 2 horas da tarde lá, aqui o expediente já tinha acabado, né? Então era nessa parte da tarde, depois do almoço que a gente saía, e podia voltar 8, 9, 9h30, dez É isso horas, que eu ia nove te e meia, o perguntar, sol porque ainda estava lá. aqui nessa época de primavera, verão, os dias, a gente tem mais sol, né? Os dias são mais É. longos. Lá no Uhum. Canadá também, assim,
Da época que você esteve até 8 horas da noite, ainda tem sol, então dá pra 9. gente. 9, depende da época. Eu passei mais de um mês lá. Eu Hum, só fotografei um pôr do sol. tá. Porque aí tinha que sair e ficar até 10 horas na rua para poder Ver o pôr do sol. fazer o pôr do sol lá no mar. É Mas agora a gente verdade. já sabia, saiu tarde, né? É. Então, isso, como a gente saía depois do almoço, às 9, 9h30, 10 horas que a gente estava Eu voltando. amo, assim, eu gosto muito, sabe por quê? Eu, Porque às vezes eu gosto. eu saio do trabalho no final da tarde, né? Então, às vezes, quando eu saio no final da tarde, nessa época de verão, dá tempo, eu ainda faço alguma coisinha no caminho, assim, paro em algum lugar que eu tenho que fazer alguma coisa, e dá tempo de chegar em casa umas 6 da tarde. Eu posso colocar uma roupa de piscina e ir para minha piscina aqui do condomínio. E aí curte um pouquinho, depois Pois é. volta, fica lá 1 hora, 2, aí volta, aí toma um banho, aí janta, né? Aí a noite já acabou. Então, assim, eu acho legal a gente ter essa chance de você, o dia mais longo, embora a gente, né, assim, o dia É, começa muito cedo, é bem escuro quando você acorda de manhã e eu saio bem cedo de casa. Mas eu acho legal essa época da gente poder aproveitar isso, curtir esses finais de tarde de verão, porque dá para a gente fazer bastante coisa. Dá até para encontrar, né, dá. depois do trabalho, você encontrar com uma amiga, Exato. né, quer tomar uma cerveja, quer tomar uma taça de vinho, né? Você Então, assim, perde até a hora. Você, que eu digo assim, como nós estamos aham, acostumados a 6 horas, já está tudo escuro, às 18 horas, você perde a noção do tempo. Quando você olha o que, 9 horas eu ainda estou na rua, vou ah, voltar correndo para casa. é mesmo. Ainda com o dia claro, o sol lá. Aham. E o que mais assim que você viu, que você pode assim mostrar para a gente, assim, o que mais que você observou? Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que você falou sobre os garçons, né? As pessoas que trabalham em restaurante, eles são muito atenciosos. Aqui também, É, sabe? Aqui eu acho muito bacana. Se bem que no Brasil já mudou muito, já tem muita gente atendendo muito bem, os restaurantes estão bem arrumados, né? Bem preparados. Precisa é. melhorar muita coisa ainda, mas está no caminho, né, Nilda? Eu observo isso quando eu vou ao Tem Brasil, algo. né? Tá. Tá bem melhor do que da época que eu morava no Brasil. Então, eu acho legal também, assim, você vai nos lugares e às vezes, assim, eles até têm aquela troca, né, de energia. Então, comentam, Pois é, nossa, eles são. são bem simpáticos, assim. Às vezes eles E você percebem que encontra, você está você encontra falando. brasileiro, você encontra brasileiro que Ah, nem só, ele sim. te atende o tempo todinho, todinho. Quando é no finalzinho, ele fala português. Por que você não A fala senhora palavra fala português? português? Então, eu fui. Porque Foi eu não muito falo. interessante. Eu, não, o que eu ia dizer é que quando eu fui para Quebec, Quebec fala francês, né? Então eu estava em Aham. casa. Porque Zero você fala. problema. Aí quando eu fui para Vancouver, aí que eu vou viajando sozinha e tem que conhecer a língua, né? É. Aí sempre desenrola. E sempre, E o também assim, você brasileiro estava com a sempre. família, né? Qualquer coisa, a família dá É, uma. Os e, netos e a gente. ajudam, né? A E, nora ajuda, o filho ajuda. não, tudo. E tem um detalhe: o nosso temperamento, o temperamento do brasileiro, o brasileiro médio, tem um É, sorriso que desarma todo mundo. verdade. Você dá um sorriso, desarma. Não tem cara feia. Não tem cara feia pro sorriso. Não consegue resistir. A gente consegue se comunicar tão bem, né? É uma coisa que eu acho que nós brasileiros a gente tem com muita diferença. Eu costumo até dizer que a gente a gente é tão solto, né? A gente não tem essa grande É, preocupação assim, porque hoje em dia as coisas mudaram muito, não é só hoje em dia, mas a gente sabe que você não pode, né? Assim, vamos falar a palavra estranho, né? Você não pode tentar se aproximar muito das pessoas que você não conhece. Mas você chegar no local, você dá um sorriso, ou a pessoa dá. Porque já aconteceu comigo, assim, eu estar no restaurante com uma amiga e tal, e aí falar português, e aí a pessoa chegar, o garçom, a pessoa que está atendendo, chegar e dizer assim, nossa, você, que idioma é esse? Aí ali já abriu uma chave para é, você bater um papo, né?
Aí Olha, você fala, né? Você fala, olha, não é. Porque às vezes eles pensam, aqui nos Estados Unidos acontece muito, as pessoas que moram aqui, eu não falo nem os americanos, porque aqui, principalmente na Geórgia, que aqui é uma mescla, né, de vários países num lugar só. Menos do que Nova York é mais. Mas aqui também Atlanta é uma cidade muito assim, de muita variedade de aham, pessoas de várias partes do mundo. aham. Então, às vezes, eles perguntam, né? E você está falando é espanhol? Aí eu vou explicar, né? Eu já estou cansada de explicar que não é espanhol, que é português. Nada a ver. Nada a ver. Aí, às vezes, eu até explico, né? Como eu estudei espanhol em Fortaleza, falo menos hoje em dia, mas eu fiz, né? Estudei espanhol e tudo, trabalhei como guia de espanhol. Oi? Ah, sim. Com o mercado, né? Com o mercado estrangeiro, né? Falando espanhol. Aí eu Aham. explico para eles, eu digo, não, não é a mesma coisa. Aí eu até brinco, assim, dependendo do papo, aí a gente vai, né? Aí já fica aquele. Então, isso eu acho bacana, porque é uma coisa bem assim, nossa, que ninguém tira, né? Que é Tira bem do não. brasileiro, essa facilidade que a gente tem É. de conversar com as pessoas, de comunicação, que eu acho que vale muito a pena. Eu acho que nós brasileiros somos resultado desse caldeirão de pessoas que vieram para o Brasil desde 1500. E só foi chegando gente, só foi se misturando. Só foi se misturando. Essa Tudo quanto é lugar. E miscigenação, tem ela tudo. foi muito É, favorável. por isso que eu disse, é um caldeirão. Um caldeirão mesmo muito. E, assim, o jeito da gente eu e minhas presepadas, né? Não posso ir a lugar nenhum que não faça uma presepada. Acho que perto de vir embora, a gente foi conhecer uma parte mais antiga do Canadá, da arquitetura mais antiga, tudo. Aí Uhum. estamos lá num restaurante, na volta, quando eu olho, tem uma moça com uma cobra enorme, aquele pessoal que fica com a Ai, cobra não, eu enrolada no vi a pescoço, foto, com a. Nilda, eu vi a Pois é, foto. menina, você sabe, uma criança que viu o Papai Noel fui eu. Aí mas eu quero tirar uma foto com essa cobra, eu quero. Aí o Beto pergunta para a moça se quanto é para tirar essa foto. Ele, mamãe, é gorjeta. Ah, é Aí, porque ela estava ali, né, tava ali, não tava com gorjeta. Aí lá fui eu lá. A moça ficou tão empolgada com minha empolgação, ela ria tanto. Um monte de foto. E a cobra se enroscando aqui em mim, não sei o quê. Ai, eu Aí não quando foi tenho. daqui a Ai, pouco, não, Nilda. aí daqui a pouco o meu neto, vó, eu quero. Aí eu vou tirar fotografia com ele. Tem uma foto dele que o rabo da cobra tá em cima do óculos dele, em cima, parecendo a máscara, o rabo da cobra. Ele tem 13 anos, o João Pedro. Aí depois ele que foi saindo, e aí voltou. Aí eu disse, não, vamos voltar, vamos tirar nós dois, João Pedro, bora, bora, bora. E eu estou contando esses detalhes porque a moça da cobra, a dona da cobra, estava felicíssima Porque ela nunca viu uma pessoa tão empolgada, porque geralmente, né, com a Nilda, nossa as pessoas vão com empolgação por medo, causa aí da ela tem que cobra. orientar as É. pessoas, olha, é assim e tal, né? Não, eu tô dizendo, não, ela foi, botou a cobra tranquilo. Um detalhe, que uma das últimas vezes que eu fui pra Orlando, a gente também teve num parque que tinha cobra, que deixavam pegar. Tá. E eu também tirei foto com a cobra enorme também. Só que eu lembro que essa cobra dos Estados Unidos era gelada, entendeu? E essa cobra do Canadá era bem Era bem quentinha. quentinha. Era bem quentinha, ela passeando assim no pescoço, no braço, da mão, era bem quentinha, bem quentinha. E a moça ficou assim, a moça ficou feliz. Aham. Ia pra caramba comigo e o João Pedro e a cobra. Nossa, Quatro. foi uma das suas Quatro, aventuras. quatro, E me quatro, fala uma coisa, a chegada para sair do Brasil até o Canadá, você foi por onde? Você foi para. Aí, a ida, Tá, para não ter muito tempo de aeroporto, da outra vez certo. eu fui pela
lembro qual foi a Não, não precisa companhia, nem mas falar a dessa companhia, vez, mas assim, não, a cidade que você não, passou. eu ia falar porque a troca de, a escala, a conexão no México foi de 11 horas, quando eu fui para Quebec. Nossa, teve que ir para o México. Tá, Tive que ir para o México e depois para lá. Pronto. Aí dessa vez, como eu ia sozinha, aí minha filha disse, não, mãe, vai pela Air Canadá, que é, as, as escalas em aeroporto, as conexões são menores. Aí na tá, ida eu fui para Montreal, Recife, São Paulo, Montreal, Montreal, Vancouver. E na tá. volta, Vancouver, Toronto, é, São Paulo, Recife. E São Paulo, Recife. Mas Tá. cada perna dessa mesmo, de É voo, muito, você nossa, é muito dentro do tempo, avião, né? É. juntando tudo, dá perto de 20 horas de voo. Voo. Eu sei. Fora os horários que você fica O no que você aeroporto, fica? né? Porque eu sempre fiz Ainda o bem que não seguinte: você era fica muito, 3 horas no aeroporto para pegar um mais ou voo. menos, Porque mais ou você menos. chega, vai fazer mala, vai e tal, né? Vai colocar mala, vai despachar, vai procurar portão, né? Aí, na ida, eu fui assim, duas coisas. Minha filha pediu acompanhamento especial. Claro, é Então, bom. me pegaram aqui, me botaram dentro do voo lá em São Paulo, me pegaram em Montreal e botaram dentro do voo para Vancouver. Aí, Tá. tranquilo. Porque aquela correria de passar. Na É, ida, eu é só muito. passei por uma imigração, só uma. E a mala Tá. eu entreguei aqui em Recife e Tá. peguei em Vancouver. Não, não Ai, tá teve. ótimo. Foi ótimo. Foi um dos motivos para eu ir para o Air Isso é Canadá. Porque no legal. México eu tive que tirar tudo, tudo não, que só era uma. Quando chegar, levar, ia ficar esperando 12 Mas horas aí com tem uma que mala fazer e o depois embarque novamente. outro check-in. E na volta eu tive que pegar em São Paulo, mas eu já estava em casa, né? É, Em porque São aí Paulo eu quando já chega estava em em São casa. Paulo, e o aeroporto de São Paulo também, ele é um aeroporto assim bem, eu acho bem organizado. Assim, eu amo o É. aeroporto de São Paulo, eu gosto. Eu sempre que eu vou ao Brasil, eu sempre desço por São Paulo. Eu já desci em outros, mas São Paulo eu assim consigo me virar bem, assim. Eu acho bem Uhum, interessante. é. Aham. Então foi uma viagem bem longa, né? Então quando você chegou lá, Foi, nossa, foi. precisou assim de umas 24 horas para poder relaxar. Agora a volta precisou mais. Eu acho que eu passei uns 3 dias dormindo, É, quando a gente é verdade. cansado. Quando eu Eu vou ao tive, mas foi uma Brasil, viagem se eu, tranquila. é, se eu sair aqui de Atlanta, é mais ou menos umas 9 horas, 9 horas e meia até São Paulo, né? Quando chega em São Paulo, a gente tenta pegar o voo para Fortaleza. É, Se eu não ficar em São Paulo e for direto. Aí fica mais umas 2 ou 3 horas em São Paulo, depois você vai para Fortaleza, pega umas 3 horas de voo, e aí, quer dizer, acaba que a gente fica quase. É mais ou menos isso também, assim, né? Dá umas 17 horas por aí, é, 18, é muito tempo, né? é muito tempo. Aí eu E a sempre. gente não pode pegar um voo, quando eu saio daqui para pegar um voo em São Paulo para qualquer outro país, eu não posso escolher um voo que o horário seja muito próximo, não. Porque Ah, vai que o voo atrasa, vai que o tempo que atrasa, você passa acontece, pela né? imigração, blá, 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 aí você perde o É. voo. Né? Você sabe que às vezes você vê às vezes você vê, né, alguém assim, sai do voo, aí sai daquela correria. Nossa, eu fico com uma pena quando eu vejo alguém assim correndo, eu até saio do meio, sabe, para ajudar. Uhum, Porque é muito complicado, assim, sai é do demais. avião, aí você sai desesperado. Eu também faço essa É, separação. Eu prefiro chegar em São Paulo, ficar algumas horas no aeroporto de São Paulo eu até também. pegar o voo aqui para Atlanta. Bom, então essa viagem aí para Vancouver foi muito legal, né? Então vamos Foi, pular um foi. pouquinho da viagem de Vancouver. Eu queria que você falasse um pouco de quando você morou lá em Paris. Como é que foi a tua experiência de morar em Paris? Você falou que você morou Ah, 2 anos, né? 2 anos. Você morou em É, Paris mesmo. de Paris, Paris mesmo. Tá, É, nós fomos a família inteira, porque meu ex-marido ainda, né? Porque é militar, nunca deixa de ser militar. Era claro. militar na época. E ele foi para lá numa missão, na época que o Brasil estava comprando uns radares para montar o controle de tráfego aéreo aqui no Brasil. Certo.
E ele fazia parte dessa comissão que recebia o material e mandava para o Brasil. Tá. O número até confirem. Então foram 2 anos. 2 anos. E aí você foi com a família, com o marido, Aí com os o filhos. marido e 2 filhos, né? A Daniele tinha 16 para 17 anos, Aham, 16 para 17 anos, e o Beto tinha 13. Então, tá. idade boa também. E também foi Eram a família adolescentes, né? inteira, era adolescente. Mas quando nós chegamos lá, tinham outros oficiais, outras pessoas que faziam parte do mesmo projeto, e também Falavam eles foi português. português, e eu falava francês já, os meninos foram para a escola, e todo mundo foi desenrolando, e quem estava lá também falava. Certo, Mas, em relação às crianças, principalmente, eles formaram um grupo que tinha gente da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, tinha do certo. Consulado e tinha da Embaixada. Tá. Isso entre 88 e 90. Tá, foi no Então, início do essas ano 90. crianças viajaram quase a Europa inteira, Ai, que sozinhas, legal. sozinhas, de mochila nas costas. Ah, porque eram adolescentes, né? Aí Mochila, era tinha umas adolescente, viagens. mochilão nas costas, foram para a Grécia, Nessa foram mesma para época, Nilda, que você, na Escandinávia, tudo. na época que É. você estava indo lá passar sua temporada, eu estava saindo de Fortaleza e vindo para cá. Olha que coisa, Então, né? hoje em dia, tem uma menina que era adolescente, hoje é uma moça, da idade mais nova que a minha filha. Certo. Ela falar comigo, ela está morando em Portugal, Cláudia. Aí um dia desse, ela está falando, tia, como é que vocês tinham coragem de deixar a gente viajar? Era uma Porque outra hoje época, né? é uma outra época. E hoje ela tem filhos adolescentes, entendeu? Tia, pelo amor de Deus. Aí eu digo, minha filha, aí sabia quem eram nossas crias. Tá aí, tudinho aí. Todo mundo Bom. resolvido, E ensina o assim, mundo o que que inteiro e você tem para tudo. contar para a gente de uma brasileira que mora 2 anos lá em Paris? Como é que era assim o dia a dia de um brasileiro que mora lá? Não estou falando de passear, né? Porque eu já fui. Não, é que mora. É bem tranquilo, né? Assim, o marido saía de manhã para trabalhar, as crianças para a escola voltavam de tarde, e eu ficava com a minha parte, né? Mas, assim, quase todo dia eu saía para ou fazer um lanche, ou comer uma salada, ou tomar um café, que eu tenho uma amiga que mora em Brasília, a Sônia, que a gente saía para conversar. Quando chegava no final da tarde, eu não me preocupava com o almoço, porque ninguém almoçava em casa, né? Tá, e as E crianças só à estavam na noite, escola, o marido exato. trabalhando. Aí de noite é que entrava na rotina, assim, de um jantar, família, tudo. Porque Certo. durante o dia saía e se eu quisesse ficar o dia na rua, ficava. Eu saía muito para bater perna, para ir para museu, E era para tranquila, ir tomar assim? café. Era tranquilo na época que você Muito, morava lá? muito, muito, muito tranquilo também. Era Uhum. assim, o metrô era tipo. Eu não lembro se o último metrô era às 11 horas da noite ou era meia-noite. Certo. Então, as crianças saíam, é, não iam para a periferia, assim, poderiam ir lá para o lado da Champs-Élysées ou algum bairro vizinho e tudo. Eles voltavam a pé para casa de madrugada, 1 hora da manhã, chegavam em casa, Tá. tudo. E ninguém, não tinha celular, não tinha Naquela época celular, não tinha mesmo, não. e ficava preocupado. Era uma outra época realmente, né? Nem os Hoje em dia a pais, gente tem nem ele. celular, você tem como acompanhar pelo celular, né? Porque É, existe é, os aplicativos e tem câmera em tudo que é lugar e a gente já fica preocupada, né? é. Porque é muito sério. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que era a convivência com os franceses, né? Os franceses que eu falo, né? Os parisienses. Como é que era a Uhum. convivência? Porque muita gente fala que os parisienses eles são um pouco diferentes das outras pessoas da outra parte do país, né? Então, assim, você percebeu isso ou não existia na tua época? Não, não dava para perceber, não era tão visível assim, entendeu? Não Certo. era. Em primeiro lugar, Eles são muito eu, discretos eu também, né? Eles são falam muito, pouco. eles falam um pouco, eles são muito gentis, mas eu digo, o francês, que é conhecido pela educação,
né? O mundo inteiro, o francês, o europeu, é muito educado. Mas o que eu vi é que é uma camada de civilização, né? No íntimo, eles são grossos também, Uhum. entendeu? Comigo, principalmente isso acontecia com a palavra preconceito, porque quem estava lá vivendo ou sobrevivendo É, de emprego francês e tudo. Eu tinha uma posição, é uma posição, condição, não sei nem qual palavra usar para simplificar, eu porque eu não entendi. estava lá, o governo francês não estava pagando a meu marido, nem um centavo. Uhum. Tudo nosso era às custas Do governo da brasileiro. União, né, da Tá. Aeronáutica, foi para a Aeronáutica. Então, quem não gostava lá dos imigrantes, eu dizia, ó, não devo um centavo a ninguém. Tá Vocês certo. não me sustentam, porque eu nunca, Mas nunca neguei eles a dar respostas, percebem, não. né? Eles percebem. É. Eu percebi isso. Eu tive em Paris em 2019, um ano antes da pandemia, né? Foi uma viagem, a minha experiência foi uma viagem assim, família. Nós fizemos assim uma reunião em família, viajamos durante uma semana, ficamos em Paris mesmo e fizemos todos os passeios possíveis e imagináveis que alguém faz durante uma semana. Mas eu observei muita coisa, assim, né? Uma época totalmente diferente da época que você foi, né? Você foi no início, né? Antes dos anos 90, então era uma outra coisa, É, né? é. Mas eu percebi o seguinte, eles realmente falam pouco, eles não gostam, por exemplo, se você faz uma... A gente tinha um guia, né, que acompanhava a gente para Uhum. todos os lugares, mas de vez em quando a gente, como era uma semana, a gente tinha tempo livre, né? E aí a gente pegava o metrô e ia em lugares assim, vamos em tal lugar, vamos voltar em tal lugar e tal. E a gente saía sozinho mesmo, né? Então, hoje em dia, como tem tudo, né, no celular, você olha, acha os É. lugares para sair, para chegar onde que tinha uma estação de metrô, o mapeamento todo, mas assim, eu observava, por exemplo, como a gente viajava com muita gente, né, vamos dizer assim, né, mais de É. 3 pessoas para os europeus e para os americanos já é um grupo, né? Então, a gente viajava com muita gente, então assim, a gente entrava no metrô, aí cada um falava na frente do outro, aquela coisa mistura, né, tudo, né? Cearense com brasileiro. É. Então eu percebia que eles realmente eles observavam assim, né? Eles, claro, eles não falavam nada, mas eles faziam assim É. aquela observação que você percebia de que tipo de Porque o olhar o ali, olhar. E eles olhar muito, e eles muito, como é que se diz assim, muito discretos realmente, né? Eu fui, nós é, fomos várias vezes para supermercado, para farmácias, descobrindo que nas farmácias tinha coisas maravilhosas, né? Que nem boutique, aquelas boutiques chiques tinham é, os perfumes bacanas para comprar na farmácia e tal. Então a gente observava isso realmente. Existe realmente uma diferença, né? Da cultura deles, existe uma diferença. E a é gente da tem que cultura, respeitar da mesmo, né? A gente cultura. está lá e tal. E como você Olha, falou, olha, né? A gente era olha, turista, Meire, a gente estava é, pagando para passear lá, é, né? Então a é, gente não ia ficar lá, isso é, era aham. diferente. Olha, a minha vizinha de porta, passei 2 anos, a minha de porta, a porta dela é em frente do meu apartamento, né? A gente se Uhum. cruzava, né? Bom dia, bonjour, sabe? E eu sempre tive mania de lavar o cabelo e sair de cabelo molhado, né? Lá fosse inverno, fosse verão, fosse o que fosse, né? E quando, não era muito não, mas sempre que ela me encontrava de cabelo molhado, ela dizia, não faça isso, vai lhe fazer mal, você pode pegar uma gripe, pode não sei o quê. Mas cuidado, com gentileza, entendeu? Tá, Ela, a tá. senhora, ela era uma senhorinha, na época, ela era mais velha do que eu, mas ela assim, né? E o contato sempre foi esse, bonjour, bonjour, passar. Não sei como ela soube, ou se a gente encontrou uma vez e falou para ela que estava voltando. Aí um dia ela bateu na nossa porta e nos convidou para que a gente podia ir no dia seguinte tomar um café com ela, Ai, que legal. de tal hora a tal hora. De Aham. tal hora a tal hora. Tudo Marcado. bem. Marcado. Aí fomos nós. E quando cheguei lá, coisa mais fofa, ela tinha um presente para mim.
um livro de capa dura de fotografia de Paris. Ai, que lindo! E você ama fotografia, então É. E acertou o em gesto, cheio. Um acertou em gesto. Ela cheio, o fez tipo gesto assim, ela dela. fez um café, né, em forma de despedida, né? De Isso despedida. é bem E, simbólico de uma amizade, realmente. isso eu tô falando, pegando o gancho do que você disse, que eles são mais retraídos, coisa. E a gente não tinha amizade de ficar ou na Claro. porta, ou ir na casa lá, bater papo, nada. Era encontro quase do ar, no hall ali do nosso andar, Só de bom dia, ou boa tarde, cruzando um como elevador, vai? bom dia, boa Tá. tarde, como vai? É, é Dois assim dedinhos, mesmo. literalmente, de prova, e ela fez isso, Que entendeu? lindo. É. Mas assim, é um gesto assim, muito, 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 muito atencioso. E depois, assim, que você voltou de Paris, depois de morar em Paris 2 anos, você chegou a voltar a Paris, assim, para Já, passear, visitar já, já? Você já, percebeu a já. diferença, Nilda, da época que você morou e como está hoje? Ou não? Não, assim, como turista, não. Tá, Mas a última vez que eu fui ao país foi faz um tempinho, foi antes da pandemia, um tempinho. tá. 10 anos que eu fui a Paris. Tá. 10 anos, né? E um dia desse, eu, com esse. Do jeito que o mundo tá, entendeu? Uhum. Tá firme. Eu estava dizendo, minha filha, estava dizendo para a Daniela, minha filha, às vezes eu penso em voltar a Paris, mas eu fico assim, com medo de me decepcionar. Uhum. Aquele Paris que eu fui tanto já, tantas vezes, É. para como está hoje. Ela disse, não, mãe, pode ir, tá? Tranquilo, tá? Pode ir, não tá a mesma coisa. É lindo, tem lugares assim maravilhosos. Eu tive a Não, oportunidade de conhecer vários lugares e olha, tudo. Mas eu percebi assim, eu nunca tinha ido antes, né? Foi a minha primeira e única viagem até hoje a Paris. Mas eu voltei muito impressionada com a falta de segurança na cidade. Tem muita isso gente tem. na Isso eu já rua. ouvi falar muito. Isso. Aí eu voltei, sabe? Assim, eu não tinha ideia. Mas assim, isso não tira a beleza, porque tem lugares Não, mas belíssimos, é os lugares que você e, vai, que você é, visita, a mas, história. Mary, tem um detalhe. A falta de segurança lá atualmente, ou qualquer coisa, você, como você é observadora, você cuida mais. Para mim, não faria muita diferença, porque eu tenho uma referência aqui Tem muito, muito, é, muito, 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 muito isso. pior. É. Muito Uhum. pior. Entendeu? É. E uma outra coisa, Paris, para mim, sempre foi, antes de eu ir, é, é você ir em cada esquina, você tá com a história mundial ali. É. No nome das ruas, O nome nos é monumentos, nas estações de Monumentos. É. metrô, e que fulano de tal Olha, com uma brigada aqui nesse metrô. uma das coisas que mais me encantou foi Versalhes, né, o castelo, Aham, que realmente é para você passar um dia inteiro ali para é, conhecer. E conhecer a residência de Monet, que a gente teve que viajar mais ou menos menos de 2 horas exato. para chegar lá, e Ver o visitamos o jardim, né? jardim, a casa onde ele nasceu e tal, onde ele morou a vida toda. Então, assim, foi um passeio assim que foi inesquecível. Foi aquele dia assim de banho de história, porque Uhum. desde quando eu era adolescente, que eu já tinha assim ideia das obras, já tinha visto em escola e tudo, eu sempre gostei de Pois arte. é. E aqui, já morando aqui em Atlanta mesmo, eu fui, no início dos anos 90, eu fui uma exposição de Monet, comprei até um cartaz, que eu gostava de comprar aqueles cartazes, sabe? Que tem a data da exposição, não tinha nem onde colocar na parede, mas eu gostava de Pois ter. é. E aí eu comprei até uma cópia, né, de um quadro dele e tudo, e durante muito tempo ficou na minha parede aqui, depois eu não sei o que aconteceu. Então foi assim, um momento assim, histórico, sabe, ter ido, ter conhecido, então realmente valeu a pena. Você vê nos museus aquilo que você, pelo menos eu, como eu também, eu inclusive sou mais velha, sempre amei arte, sempre amei história, sempre amei tudo. Uhum. De repente você está na frente, e sempre tive em casa livros,
Isso, nos uma época dessa, livros, uns né? anos atrás, eu tinha uma coleção de livros de pintores impressionistas, 10 Tá. Eu sempre livros. gostei de impressionista Tudo. também. Aí eu dei de presente para minha neta, né? Para ela, Hã? que ela também gosta muito de arte, dei de presente para ela. Mas sempre gostei. E tive chance de andar pela França, muitos lugares da França, muitos lugares. Que legal. Alguns que eu gostaria de voltar, entendeu? Tal a beleza do lugar. Tudo assim. Foram 2 anos, e mais as vezes que eu voltei, de que eu ouvi É uma experiência fantástica, né? tudo, Você uma sair um experiência pouco, que. E, e isso fica para você, ninguém tira. ninguém Ninguém tira, é tira. verdade. Ninguém Eu tira. lembro que, por exemplo, eu tinha uma amiga na época de escola, né? Que o nome dela era Mona Lisa. Os pais deram o nome em homenagem a Mona Lisa. E Mona Lisa era um quadro assim, super famoso, que é até hoje, né? Mas que tinha muito assim nos livros, né? Quando É, falava de algo é. de pintura e tudo, tinha Mona Lisa. Então, assim, nossa, quando eu cheguei naquele Louvre, que eu fiquei olhando, eu digo, a primeira coisa que eu quero ver é a Mona Lisa e o Michelangelo. Não, quando você Aí, olhou. quando a gente conseguiu chegar na sala da Mona Lisa, eu pensava, né? Desculpem aí as pessoas que gostam. Aí eu Eu tô. Eu, imaginava uma parede do tamanho daquela parede de cinema, com uma Mona Lisa enorme. e eu estou E aí, aqui quando você chega gargalhando, lá, é uma porque. parede cheia de segurança e um quadrinho pequeno da Mona Lisa ali no meio. E aí eu cá comigo, né, para não tirar o brilho da minha viagem, da minha visita no Louvre, eu fiquei falando comigo mesma, meu Deus, mas que quadro pequeno, a Mona Lisa não merecia um quadro maior. Mas quando você começou a falar, eu comecei a Mas me rir. corrijam Porque, aí, tá? Quem já foi, não, quem já conheceu, olha, quem ainda não já, conhece, já fui, gente, olha, eu, é pequeno o eu quadro, já viu? eu já fui mais de uma vez, né? E quando você começou a falar, eu comecei a rir, porque a minha reação foi exatamente essa. Também, Nilda, você teve a mesma reação? Olha que legal. Sabe E os você olhar e seguranças ver, lá, né, protegendo, né? Porque é, é, aquela você multidão de chegar gente querendo tirar ó, foto, na querendo fazer o frente da Mona selfie, Lisa, com a você Mona na Lisa frente da... atrás, Ô, gente, querendo quem fazer ainda o não foi, me selfie, né, perdoe. aqui com o telefone e a Mona Lisa nas suas costas. E a Mona Lisa, ela é uma Mona Lisa pequena. Não, mas justamente isso. É o que eu estou dizendo. Desculpa, gente, que ainda não foi. Por É. favor, vão, Mas vale a vão, porque pena. vale, é lindo, é Vão, lindo, é vão lindo, é mesmo. muito Eu fui bonito. várias Dá vezes. uma Eu fui emoção, né? várias vezes. Mas é que você olha, arregala o olho e diz assim: jura? Você jura que você é a Acho que Mona todo mundo Lisa? passa por isso, né? Interessante Deixe que, tomar. olha, ninguém nunca me contou isso, sabia? Eu tenho tantas amigas que já foram a Paris e ninguém chegou a me contar, assim, a dizer para mim, olha, Neide, quando você chegar lá, porque eu tenho essa mania também, eu acho que é uma dificuldade minha, que às vezes eu tenho até que ter um pouco de cuidado. Por exemplo, quando eu fui conhecer aqui o Grand Canyon, né, aqui nos Estados Unidos, aí eu tinha uma amiga que ela estava indo 3 meses depois. Aí eu cometi um grande erro. Eu cheguei para ela e dei todas as dicas do Grand Canyon, do que era legal, do que não era legal. Você está entendendo? Aí ela já foi com aquela impressão. Aí ela pegou e falou assim. Quando ela voltou, amiga americana, tá, gente? Quando ela Aham. voltou, aí eu perguntei para ela: e aí, como é que foi a tua viagem? Ela falou assim: não, foi tudo aquilo que você me disse. Não, Foi mas tudo ainda aquilo que bem. você me falou. Então, quer dizer, eu fiquei, meu Deus, será que eu Não, tirei não, alguma mas. coisa bacana que ela ia conhecer, né? Então, assim, Pois é. mas é Não, legal, assim, foi mas uma coisa diferente para mim. ainda bem que ela não se decepcionou, porque às vezes você cria uma expectativa. É, Você cria uma expectativa de uma coisa que você vai conhecer, tipo o tamanho da Mona Lisa, né? é. O seu imaginário é a Mona Lisa, né? Aí você chega no Louvre e diz: oi? A gente acaba, Não, né? não, É olha, gente, verdade. A pelo amor gente, de o Deus, não nosso, o estou nosso, o desmerecendo, nosso não estou fazendo de nada, é imaginário maravilhoso. É a expectativa que a gente é cria lindo, das é. coisas.
É aquela Olha, parede enorme, eu né? Aqueles tenho. seguranças, aí É, você, poxa, né? E exato. tal. Ô, Nilda, saindo um Não, deixa pouquinho. até Ah, disso claro, aí. tem mais alguma coisa? Fala. O contrário desse exemplo da Mona Lisa, a gente tem o do Davi, de Michelangelo, que é aquele homem de 2 metros, que você tem que Meu ficar com o Deus, é pescoço mesmo. assim para olhar, né? Em mármore. E Enorme. você vê o Davi nos livros de história, na história da arte, cabe, é menor do que uma folha de papel a quarta, né? É, É é a pequeno. estátua Aí que você quando você falou. chega lá, o cara tem É totalmente diferente, é verdade. Assim, é da aquela coisa expectativa. grande demais, muito É, exagerada, né? E nos livros você vê uma estátua pequenininha. Então, pequena. realmente, É. totalmente oposto, é verdade. E outras tantas que tem, né? A Mona Lisa normalmente ocupa uma página de um livro ou de um livro de fotografia. Então, a perspectiva que se ocupa uma página é enorme. É enorme, é. A É verdade, você fez uma mesma excelente proporção colocação. a mesma proporção é com o Davi, né? Só que é o contrário. Aí, como você chega lá, espera a Mona Lisa enorme, pelo menos um quadro 50 por 50 ou 60 por qualquer assim, e vê que é menor. E o Davi, É. você vê que tem quase 2 metros. Nossa, é enorme mesmo. E você, assim, você quer tirar a foto, né, para sair ele todo, você tem que se afastar um pouco, porque hoje em dia o É, telefone, até a forma de você querer tirar, né, para você também sair na foto, você percebe que é realmente uma estátua, aquela massa, né, de é. mármore, assim, gigante, né? E tem muitas outras mais, né, que não dá para lembrar todas. Nossa, cara. Se você Foi muita chegar coisa. aí Ali tem que para. ficar uns 2 dias. Eu fiquei um dia inteiro. A No, gente no chegamos de Louvre, manhã, saímos minha à noite. querida, dois É. dias você não conhece o Louvre, não. Mas diz que tem que ir várias vezes É mesmo, isso que eu já estou li. dizendo. Em 2 dias, não. Vai ter um dia para cada ala. Aí tem muita Para coisa. cada ala, Muita porque são coisa. enormes. É, Nós cortamos é. algumas, assim, porque como a gente foi em grupo, né, em família, nós éramos, acho que, 8 Não, mas pessoas. Então a gente eu se morei lá dividiu, dois. né? Assim, o que me interessa é isso, o que Não. me interessa é isso. Aí a É, gente saiu. eu morei 2 anos e fui várias vezes. Eu nunca conheci o Louvre todo. Aí você estava morando lá, né? Para você ver, né? Exato. Não, eu tô justificando isso. Não é porque você foi Gente, passar nós só estamos uma só semana, não. falando, Nilda, e a gente está esquecendo das nossas amigas que estão aqui, olha, participando aqui com a gente. A Lúcia Galeasso, aqui, Ah, da Della sua amiga Chef, a minha Galeato, amiga lá né? do Rio de Janeiro, beijos. A Aham. Nádia Greco, que eu vou fazer uma live com ela quarta-feira. E tem um monte de gente aqui bacana, tá? Que estão aqui com a gente, participando, ouvindo aqui as nossas Olha, histórias de viagens. Bom, deve, saindo um pouquinho dessa história da viagem, a gente já está quase que no meio do ano, assim. O que que você ainda acha que dá para fazer até o final do ano, assim? O que que você está gente, pensando? Viajar mais? Ter algum projeto? não, Fotografar mais? Porque é, eu acho que no teu não, Instagram você fotografar sempre mais, fotografa, né? claro, fotografar mais, viajar mais, entendeu? Agora mesmo, na próxima semana, eu vou a Fortaleza. Ai, que bom, que bom. Vou. Você faz um Olha, favor para mim, quando você for lá em faço. Fortaleza, se tiver siriguela, você come umas siriguelas por mim? Amo, amo Pois é, Siriguela. eu amo também. Você Se pudesse. acredita que uma vez eu tive Pessoal, não sei se vocês indigestão? conhecem siriguela, mas é uma fruta bem do Nordeste, assim. Eu amo aquela fruta. Uma vez eu tive indigestão, porque eu comi uma bacia de siriguela do Nossa, eu mês. adoro. E sempre que eu vou, não tá na época, né? Que geralmente eu vou Nunca maio, tá. junho. Aí é mais assim pro final do ano, né? Então, assim, é a época que tem mais siriguela. O pessoal vendendo ali na rua, sabe? Assim, É, vai passando nas praias, né? Você tem que dar uma paradinha no carro, jogar um dinheiro assim, pegar um cacho de siriguela. Bom, ela. então tem viagem para Fortaleza? Tem mais alguma coisa que você vai fazer? Tem algum projeto? Tem alguma coisa que você Eu está. tenho, Ou eu só tenho, curtir a eu vida? tenho. Curtir a vida principalmente, né? Quando eu história vagabunda é isso mesmo, né? Aproveitada. É mesmo, você tem que aproveitar, E né? eu não tenho nada. Eu tenho assim, eu tenho um projeto de voltar a fazer arte, arte, arte.
como eu sempre gostei de fazer, teares, ou seja o que for, ou Certo. pintar, escrever, Tem uns hobbies aí focar que você vai começar a é, fazer de um, novo, né? um foco em escrever mais, que todo mundo me cobra. Ai, que Até meus netos já, legal. até meus netos já me cobram. Aliás, todos Ô, não, mas Nilton, eles já você cobram. podia criar um blog, eu tenho um blog, né? Você podia criar um blog contando as tuas histórias. É tão legal isso, é tão divertido, sabe? Eu sei que dá trabalho, né? A gente tem que arrumar um Não, né? tempo e tal, Coisa não é, mas é legal, não, assim, o para tempo eu tenho. divertir, certo? Ontem mesmo minha irmã falou, você devia fazer isso. E tem vários amigos, inclusive minha filha já me cobrou para eu fazer um livro curtinho, tá, de crônica, não sei o quê, sobre a minha vida, minha mãe, nossa família, tudinho, entendeu? O que eu tenho, as histórias. E essa semana mesmo eu estava olhando umas coisas que eu escrevi, que eu fiquei olhando, oi, fui eu que escrevi mesmo. Aham. Oi, fui eu que escrevi mesmo isso, jura? Eu sempre E todo gostei de mundo ficou. escrever, né? Eu também, eu Minhas sempre amigas gostei. disseram, Nilda, você tem um dom da escrita. Você flui muito rápido, muito fácil. Mas eu ainda não acredito em mim, entendeu? Vez por outra eu escrevo Às um vezes você está testemunho e precisando, tudo. às vezes você está É, precisando só de alguém assim que sabe que assim que te dê um pouquinho de apoio. Às vezes a gente precisa de um apoio mesmo, assim, sabe? Alguém que diga, olha, vamos fazer isso, eu te dou aqui uma ajuda de uma forma e você pega teus textos, eu te ajudo a organizar. Então, às vezes você está precisando só disso, você mostrar um pouco, né, do teu talento. É legal quando a olha, gente tem projeto. Eu acho que todos nós, a gente deixa, sempre tem que ter algo para fazer. olha, o meu neto mais novo, é, O Arthur, o Arthur, tá. o Arthur, ele já lançou o primeiro livro dele. E a Ah, que vovozinha legal. ainda está aqui. Eu estava assim olhando aqui de lado para ver se o meu está aqui perto, para eu mostrar a capa, mas não está não, depois eu mostro. Tá. O primeiro livro dele, todo dentro do padrão, publicado por uma editora, Foi toda ali. mesmo. Foi. E ele Eu vou escreveu sobre colocar o quê, o Arthur? aquela escrita infanto-juvenil, né? Uma Certo. mistura de Harry Potter com Percy Jonas. Esse mundo mais fantástico não é Da fantástico, mais idade, né? Da da idade idade, deles. né? Que Nossa, que eles legal. gostam, entendeu? Mas o livro ficou a coisa mais fofa do mundo. Não, acho Nossa, que que não é esse legal. que está aqui. Qualquer dia desse eu tenho que Peraí. falar com o Arthur. De repente ele até me fala do Pronto. livro dele e eu Olha, converso com ele sobre o livro. Nossa, que olha aqui. lindo! Ah, tá. Como é o nome do Dá para livro? ver? Não, dá para ver um pouco, mas tá meio escuro a tela, então fala o nome do Ah, livro. tá. Eu te O mando a foto do título. livro. O título é Príncipe do Reino. Aí, Príncipe do livro um, Reino. livro um, Fúria de Hades. Tá. Olha, Hades deve ser o nome de algum deus. sim. Um E deus aí, mitológico. Arthur Matos. Arthur Franklin. Ah, é Franklin. Tá. Eu sou Tu é Matos Franklin, Franklin. mas no Mas Instagram eu uso é mais o Nilda Matos. Matos. Então, você vê todo dentro do Bom, se padrão. ele já fez o Aliás, volume um é porque ele já está preparando o volume 2, né? já está pronto. Ah, tá. Falta só Eu isso. que conversei com ele Qual essa é a idade do semana. Arthur agora? O Arthur tá Ele com que vai fazer, idade? ele vai fazer 12 anos agora no dia 25. Nossa, ainda oficialmente ainda não é adolescente, é Não, pré-adolescente. ela é Com 13 pré-adolescente. anos, tá. É. Nossa, pois, Nilda, a gente vai combinar aí que eu tenho que falar com o Arthur, tá? Para a gente Vou poder combinar divulgar com ele. esse livro dele aí. Achei muito bacana a ideia. Muito bom. Olha aí, Muito ó, ele já todo tem um feliz, escritor. é. Então, você Já também tenho. tem que Eu digo, entrar nessa gente, também de contar as suas histórias, contar eu a falo para história da meus. sua família, contar É, os. Porque é tão legal isso, eu acho que é não só muito, fica é muito. uma história contada, né, da vida da gente, porque É, cada um de nós temos a nossa própria história contada por nós mesmos, vivida por nós é, mesmos, mas também vai incentivar outras pessoas, vai incentivar a leitura. claro. E são coisas agradáveis, né, da gente. Eu gosto, É, assim, eu gosto de ouvir a olha, história das pessoas. e eu fico assim, muito, muito feliz
de eu ter influenciado, tive 2 filhos, mas a que herdou o DNA de leitura, apesar de ter se formado em ciências exatas, foi a filha. Sempre Ah, sua adorou ler. filha. Tá. Eu sempre li muito, 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 muito. Eu era uma devoradora de livros. Que bom. Ela também. Aham. Aí passou para minha neta mais velha, que adora ler. O meu neto mais velho, né? A neta gosta, o neto não. O João Pedro, eu não sei se ele gosta de ler. Aí veio o Arthur, que gosta de arte, como eu gosto. Gosta de Aham. ler, como eu gosto. Gosta de escrever, como eu gosto. Legal, Nilda. Nilda, você quer mandar um recadinho aí pro pessoal que está aqui nos acompanhando, para a gente encerrar aqui essa live? A próxima live a Quero, gente vai fazer gente. eu, você e a Sueli Rodrigues, tá? A gente vai marcar para o Uhum. final do mês, porque esses dias aí eu já estou bem ocupada. Eu também vou É. tirar uns dias também de férias, né? Para aproveitar antes que o verão acabe. Mas eu vou tirar também uns dias de férias, e aí eu também tiro. Você vai para Panamá Beach? Olha, para Panama City eu vou, que é uma praia aqui da Flórida, mas eu vou mais para frente, mais para agosto. Uhum. Eu estou fazendo uma viagem na próxima semana, mas aí depois eu falo para vocês para onde é que eu vou, Ah, tá? Que eu vou preparar aí certo. uns vídeos para contar para onde é que eu vou, vai ser bem Aham. bacana também. Mas não é no Brasil, não, tá? É por aqui mesmo. A minha viagem no Brasil foi aquela viagem bem corrida, né? Eu passei uma semana, foi uma viagem de urgência, né? A minha mãe teve um problema de saúde, eu tive Ela que ir ao tá bem? Brasil. Ela tá Tá, bem? ela tá bem, tá Graças a se Deus. recuperando, fez a cirurgia, deu tudo certo. Gente, eu passei pelo Brasil, assim, passei uma semana, não vi ninguém, não falei com ninguém, não fiz vídeo nenhum, não fiz Nada. nada. Não Cheguei a dava. Atlanta, São Paulo, Fortaleza, Fortaleza, São Paulo, Aliás, Atlanta, porque foi, aliás, você foi a Fortaleza e fez tudo. foi Você mesmo. foi filha. Ó, tô chegando aqui para ter filha, acabou. Quero mais conversa. Ponto. Foi. Então você fez tudo. Fez tudo. Vim, ajudei Fez minha mãe, fiquei no tudo. hospital com ela, Exato, exato. acompanhei tudo. Você fez. É. Isso. Aí eu falei, aí tarefa cumprida, voltei para o trabalho, porque eu estava trabalhando também, foi uma coisa assim de urgência. Mas graças a Deus, a minha próxima viagem ao Brasil vai ser para passear, para curtir um pouquinho. Vou descer lá em São Paulo, passar uns dias em São Paulo, depois vou lá para Fortaleza, tá? Quem sabe a gente se encontra nessa, Se né? encontra, Assim que eu marcar a viagem, eu aviso para vocês, tá bom? tá certo. Então, Nilda, obrigada, minha querida, tá? Você sabe que Obrigada a você é assim, uma você. amiga muito querida que a internet me deu, você, a Sueli Rodrigues, a Mary Gourmet, a Priscila lá de Priscila. Portugal, né? A nossa fisioterapeuta. Nossa, a Priscila fez tanta live comigo falando sobre idosos, sobre queda de idosos. E aí, quando a minha mãe se acidentou lá no Brasil, imediatamente eu entrei em contato com a Priscila para ela me dar uma orientação, né? Assim, Priscila, o que é que eu faço? Minha mãe está fazendo cirurgia e tal. E ela me deu bastante apoio, viu, gente? Como é É, bom a gente saber que existem exato. profissionais, amigos, né, que podem. Muito, né? Eu amo demais a Priscila. Nossa, ela é Ela, muito querida. Se ela, você mora ela em tá. Portugal, se você está em Portugal, você precisa de uma fisioterapeuta para idosos. Eu vou depois É, deixar aqui o Instagram da Priscila. Assistam lá o Instagram dela, não só para quem mora em Portugal, né? Para quem está no Brasil. A Priscila tem um a trabalho gente tão aprende interessante. muito. Pois é, aprendi tanto com Eu ela. também, ela é pioneira nisso, né? Porque ela É, dá exercícios, coisas que você pode fazer. Eu lembro que dentro do avião, assim, eu comecei a me lembrar das lives dela, dos exercícios dela. Aí a gente fica ali sentado naquela cadeira 9 horas, você Nora, preocupada, assim. né, de chegar no Brasil, você não consegue É. dormir. Aí eu comecei a me lembrar, eu peguei 2 garrafinhas de água, comecei a fazer, sabe? Aí depois, daqui a pouco, eu estava fazendo Exercício. no pé também, sabe? Então, assim, você vai lembrando assim, eu tenho que me exercitar aqui dentro desse negócio. E aí, lembrando, né, dessas coisas que são importantes, né? Que a gente vai passando, ou 50 a menos, ou 50 a mais, ou 60 a menos, 60 a mais, o corpo vai agindo de uma outra forma. Gente, é. É verdade. Então tá, Vai. amiga. Beijo para você. Beijo Obrigada a cada um de grande. vocês que Muito estiveram aqui obrigado. conosco. Estou de volta. Que bom, fico muito feliz, tá?
Tá? E E a gente vai vamos, marcar vamos outras embora, aí gente. com as outras Vamos, sim. meninas. Exato. Beijo, Tá, pessoal. um Boa beijo semana bem para grande, vocês. Sueli. Obrigado. Obrigada a cada um de Até logo, vocês também que tá? A estiveram gente se aqui. fala. Tá bom. Tá, Beijo. beijo, Tudo de tá? bom. Tchau. Tchau.